por ser de lá, do sertão. Olá pessoal, meu nome é Gleison Capistrano, sou doutorando e ensino pela Rede Nordeste de Ensino Renoem, no Polo IFCE, e em parceria com o Centro de Referência em Educação à Distância, o CREAD, e o Grupo de Pesquisa em Inovação de Recursos Didáticos, Produtos Educacionais e Tecnológicos, GREPET, Grupo de Pesquisa, estamos promovendo mais uma entrevista da série Educação e Inclusão. Hoje, nossa entrevistada é a Tori Teixeira, artista e cordelista, arte educadora, professora, pesquisadora em música cearense e coordenadora do Movimento de Saúde Mental do Bom Jardim. Olá, Tori. Olá! O nosso tema será sobre resgate de saberes ancestrais. Exatamente. De antemão, eu gostaria de agradecer sua presença aqui e fique à vontade, fale um pouco sobre esse resgate de saberes ancestrais. Olá. Muito obrigada, estou muito feliz. Muito obrigada pelo convite, todo mundo. A gente se conheceu no Movimento de Saúde Mental, né? Sim. Falando sobre a nossa metodologia de abordagem sistêmica comunitária. E aí, essa é uma abordagem que inclui validar as inteligências de todo mundo. E aí a gente acaba incluindo e resgatando várias coisas de saberes indígenas, dos saberes que a comunidade construiu. E aí a gente constrói essa saúde mental junto com todo mundo. Então, eu acho que esse é sempre o primeiro passo para mim. Em todas as linhas de pesquisa que eu faço, sempre o primeiro passo é resgatar o saber de quem veio antes. Resgatar o que já existia, o que já funcionava, o que foi de alguma maneira apagado, porque não funcionou para o mercado, não funcionou para a farmácia, ou não funcionou para o currículo, mas que existe, que funcionou uma vez. E eu acho que é desse lugar que a gente tem que ter como fonte. Por isso que é sempre por aí que eu começo qualquer coisa que eu for fazer. Fale um pouco sobre o seu trabalho atual, que você está fazendo. Atual, eu tenho alguns trabalhos atuais acontecendo. Fale sobre eles, fique à vontade. Pronto, atualmente a gente tem uma pesquisa andando, uma pesquisa em música, que aconteceu pelo Centro Cultural do Bom Jardim, inclusive, cheiro todo mundo do CBJ. A gente fez uma pesquisa chamada Psicodelia Nordestina, que ainda está em vigência. Acho que essa pesquisa nunca vai acabar, inclusive, eu estou vendo aqui das coisas que a gente está olhando. Essa pesquisa, ela consistiu em resgatar e entrevistar retirantes que vivem no Grande Bom Jardim hoje, né? Sim. E esses retirantes, eles são tanto retirantes sertanejos, do Crato, Cariri, e retirantes de algumas aldeias indígenas. E aí a gente foi ao encontro dessas pessoas para entender como que elas, em sua maioria analfabeta, conseguiram educar os filhos, conseguiam repassar conhecimentos de saúde, conseguiam repassar conhecimentos morais. E aí, um ponto em comum entre todas elas era justamente a literatura de cordel e a música. Então, Incrível. muitos deles que não sabiam escrever, muitos deles que não sabiam anotar nada, que não sabiam ler para pesquisar alguma coisa na internet, inimaginável pra gente hoje. Eles têm esses cordéis decorados, eles têm essas músicas decoradas. E aí, através da música e através da musicalidade do cordel, entra certinho na cabeça e eles conseguiram vir de lá até aqui. E aí, esse conhecimento ainda hoje é muito forte no Bom Jardim, assim, a cultura das rezadeiras é muito forte, a cultura de sentar na calçada e ouvir histórias. Sim. Ainda é muito forte. Ainda tem. E aí, a gente não costuma, todo mundo, eu não costumo, né? Odeio isso de dizer a gente, eu, né? Que a gente coloca uma galera para parecer menos pior. Mas quando eu olhava para uma situação dessa, eu, enquanto professora, não conseguia ver educação. Tipo, ali as pessoas estão sendo educadas. Eu separava totalmente essas duas coisas. Assim. Isso é só uma contação de história. Mãinha falando um negócio. Mãinha batendo com o Paulo Santos numa pessoa, incenso. Eu não conseguia ver a educação ali. E aí, a partir do momento que essa chave vira, de que a educação é aquilo ali, é esse conhecimento energético, é esse repasse, tudo mudou. Tudo muda. E aí eu entro no Movimento de Saúde Mental, que é o segundo trabalho que eu estou agora, sou coordenadora social, estava até há pouco tempo na Casa AME, que é a Casa de Arte, Música e Espetáculo. Sim. E agora fui transferida para Maracanaú para aplicar o projeto Sim a Vida, que é um projeto de proteção à infância, trabalhando com crianças de 7 a 14 anos, né, educando essas crianças mentalmente, culturalmente, chegando antes de todas essas dependências tóxicas que podem vir, a dependência emocional,
a dependência química. E aí fazendo esse trabalho de base mesmo. Não é com primeira infância, mas não deixa de ser um trabalho de base. E aí a gente volta para a educação que funciona, né? A gente está trabalhando com um público diferente, um público indígena. E ser indígena é sempre repassar um conhecimento ancestral. É sempre honrar quem veio antes, é sempre honrar a encantaria, é sempre reconhecer de onde a gente veio, do que a gente é, né? Desenvolver uma relação de amizade, de equidade com a natureza. E aí, de novo, volta para a ancestralidade sempre, volta para a musicalidade, volta para essa educação raiz, que é o que eu tento fazer na escola, que é o que eu tento fazer no movimento saúde mental, que é o que eu tento fazer nos centros culturais que me chamam para falar. E é tudo muito bonito, assim, quando você volta para esse lugar, quando você tem esse lugar de conforto para voltar, tudo fica muito mais profundo, sabe? Porque aí eu já não estou falando de uma tecnologia imposta, não estou falando do Google, não estou falando da universidade, eu estou falando de uma coisa que nasceu comigo e que eu aprendi a desenvolver e que você pode, todo mundo que está assistindo pode aprender a desenvolver, sabe? E aí fica tudo muito melhor. Tori, fale um pouco sobre a sua raiz, a ancestralidade indígena. Eu tenho essas duas ancestralidades que guiam o psicodelia nordestina, rondam muito. A minha família veio do Cariri, andando. E aí minha avó, que foi quem me criou, minha mãe, foi a última pessoa a sair da aldeia. Eu sou a primeira que volto, até convivência de território. E isso é muito forte, porque manhã é uma pessoa indígena, mas tem uma fé católica muito forte, né? E foi o que segurou ela, foi a educação que ela teve da minha avó. Reza o texto para esquecer que tá com fome. Vai pra missa, que no final alguém vai te dar alguma comidinha. Assim. Então eu venho dessas duas raízes de espiritualidade muito latentes em mim. Que é a ancestralidade retirante de manhã e a ancestralidade indígena que também vem de manhã. E aí devo muito a ela. Porque tudo que eu sou e tudo que eu faço hoje perpassa esses fatos. Sabe? De eu ser filha de vó, de eu ser filha de uma pessoa retirante, de eu ser filha de uma pessoa indígena, de eu ser filha de uma pessoa que foi uma líder comunitária a vida inteira. Então, isso é muito, muito importante para mim também de trazer, que essa ancestralidade ela não tá lá. Não, é bem aqui. O que a sua mãe te ensinou? Presente. O que a sua mãe, o que a sua vizinha, que é muito católica e reza muito por você, ensina? Sabe? O que é que o morador de rua, o que é que o doido do bairro, todo mundo tem o doido do bairro. Eu conheço o doido do meu bairro, você tem, não tem. Se você para 5 minutos para conversar com essa pessoa, não é uma viagem. Isso precisa ser validado. Porque tudo que lhe transmite conhecimento é educação. Essa pessoa pode te educar de alguma forma. Eu. Tem que parar de falar isso. Nós, todos, a gente costuma romantizar umas palavrinhas assim, né? A gente romantiza a educação como se fosse só uma coisa boa. Pode ser educado por uma coisa boa e por uma coisa ruim. A gente romantiza afeto, a gente romantiza altas coisas que não precisam ser romantizadas, sabe? Então eu acho que a gente tem que parar de olhar a educação por essa óptica e falar, bem aqui baixinho, igual para igual. Eu, você e o que é que a gente pode educar um ao outro. Sabe, o que é que a gente pode fazer quando a gente senta em roda e aí conversa sobre um assunto específico? O que é que isso pode trazer para a minha educação, para a sua educação? E o que é que, coletivamente, dessas conversas sobre educação, a gente consegue, aí sim, colocar esses produtos, essas discussões lá em cima, para que funcione para todo mundo, sabe? Eu acho que isso deve ser pensado. Tori, dentro da sua formação, dentro do que foi falado, né, que você é enquanto pessoa e profissional, você também é professora, né? Sou. Como a gente pode juntar esses saberes dentro da escola? Inúmeras formas. De novo, botar o pé no chão. Eu tô dentro da sala de aula enquanto professora desde os 17 anos de idade. Eu comecei a ensinar inglês, que eu aprendi sozinha, com 16, eu acho, foi 16, prestes a fazer 17. E aí nunca mais saí também da sala de aula. Então agora em outros âmbitos, assim, mas ainda não consigo deixar. Quando você nasce para ser professora é um negócio, né? Vai se enganando assim, e aí Faz parte. Volta para uma sala com 45 alunos. E eu sempre, nunca foi muito racional, estou sendo uma professora diferentona. Isso nunca foi, tipo, estou fazendo de propósito. É o que eu sou. E aí tudo que vai sair de mim vai passar, né, pelo fato de quem eu sou influenciar isso. Então, eu sempre quis muito desenvolver inconscientemente. Hoje eu reconheço, inclusive faço com mais propósito. Mas no começo,
Eu sempre vi que eu sempre fiz uma parada com ecofilia com os meus alunos. Um jeito de decolonizar a educação, de falar sobre outros assuntos que não cabem no currículo, de abordar essas outras questões que não são questões que estão lá escritas. Sabe? A gente pode usar aquilo ali como uma base, mas a gente tem muito mais além do que isso. Porque esse livro é um livro, você é você. Esse livro ele é inanimado. Você é uma pessoa que existe, que tem a sua história, que tem seus traumas. Como é que esse livro te atravessa? É o que eu quero saber. Eu não quero que você seja atravessado por esse livro, por esse conhecimento aqui. Eu não quero que isso seja uma verdade absoluta. Eu quero que isso seja um fato que existe. E aí você, a sua existência, o que é que isso pode trazer? Isso é muito ancestral. Você validar o outro. Porque a academia, ela é uma máquina, né? Tu vai entrando, tu tem que tirar aquela nota. Tu tem que fazer aquela prova. Tu tem que... E aí vai indo pra esse futuro, né? Tu tem que passar no Enem. E aí depois tem que se concursar. E aí depois... E eu não sou essa professora. Parece que a escola moe a pessoa, né? Eu não sou essa professora. Eu sempre chego e falo, parou? Vamos com calma. Seu nome. Por quê? Você gosta do seu nome? Seu nome reflete a sua personalidade? Que nome você gostaria de ter? Por que você gosta desse autor? O que é? A essência em tu que se identifica com esse autor. Como que isso te atravessa? É isso que eu preciso saber. Porque o Drummond, ele já tá escrito a história dele. O Drummond já tá aí, o Vinícius de Moraes já tá aí, o Patativa, a Raquel de Queiroz, a galera toda, Clarice já tá super. Agora você, meu estudante aqui, tá aqui comigo. Vamos nós aqui desenvolver essa relação, sabe? Então, não é muito. Se você for parar pra pensar, não é muito, não é nada extraordinário. Mas quando tu se insere dentro de um sistema, inclusive os próprios irmãos professores chegam pra tu e falam, isso aí tá no começo, entrou agora, daqui a pouco vai estar na prova. E aí, não, tudo bem se você acredita nisso, tudo bem mais ou menos, mas seu direito é acreditar nisso. Agora a gente precisa continuar com a luta, porque senão vai continuar com um monte de alunos saindo do colégio com um monte de trauma por não ter aprendido nada além de pressão. Verdade. Sabe? Não é o que eu quero para os meus estudantes, não era o que eu gostaria de ter para mim. E fui engolida, passei por isso, tudo do Enem. Nossa, horrível, horrível. Passei por um inferno de Dante, todos os andares, conheci a galera toda. Mas aí agora, estando do outro lado, é o que eu tento fazer, sabe? E não é porque eu sou uma pessoa indígena, não é porque... Pode ser também. Mas eu acho que a gente tem que começar só botar o pé no chão e sair do óbvio, sabe? Sair do automático, do piloto automático. Só enxergar mesmo. Eu acho que uma coisa que eu aprendi na aldeia, né? Do sentar em círculo, do botar o pé no chão, do entender o porquê das coisas, do contemplar. A gente não tem tempo para contemplar as coisas na escola. A gente não tem tempo para contemplar. A contemplação é tão importante. A ciência vem da contemplação. E aí a gente não aprende mais a contemplar. Percebe? A educação educou as pessoas a não serem... Esse papo é muito doido, gente. Pelo amor de Deus. Mas tô gostando, vamos continuar. É isso, eu acho que estou tentando direcionar para algumas coisas, mas fica à vontade, caso eu fale do seu trabalho no seu grupo musical, na banda Psicodelia Nordestina. Psicodelia Nordestina. Como eu disse no começo, o Psicodelia ele nasce como uma pesquisa, né? Para entender e até para documentar essas pessoas que infelizmente estão muito perto de se encantar. E aí a gente sai fazendo imersões em aldeias, em favelas, em territórios indígenas, em reservas, para entender essa parada da musicalidade. E aí a partir dessas conversas, e tendo como base na literatura, a literatura de cordel, e nos instrumentos musicais, 3 instrumentos norteadores, que foi o pífano, que é uma flauta feita de bambu, um instrumento que é usado, inclusive, em cerimônias indígenas e em novenas no interior bravo. Sim. Tem as bandinhas de pife, que é a coisa mais bonita do mundo. A rabeca, que é um instrumento também extremamente sertanejo, e envolto de muito misticismo, isso é importante dizer, e a viola. E a viola, ela entra com esse som que todo mundo do Nordeste, se ouvir, pode não saber o nome, mas tu escuta uma viola cantando e fala, isso é meu. Característica da identidade nordestina. Característica da identidade nordestina. Que muita gente não sabe, mas que escuta e aí ela fala, eu tô ligada nisso aí. Isso aí é uma coisa minha.
E a psicodelia nasce aí. A gente pega esses 3 instrumentos, pega a literatura de cordel e pega essas pessoas. Que era o que importava, eram as pessoas. Mesma coisa da educação, né? Eu tenho livro, eu tenho negócio, mas o que me importa é essa pessoa. E aí a gente vai, entrevista as rezadeiras do Bom Jardim, entrevista os cordelistas do Bom Jardim, entrevista os violeiros do Bom Jardim. E aí, a partir dessas histórias, dessas narrativas, as músicas nasceram. Então, a banda ela é uma consequência da pesquisa. Ela nasce enquanto pesquisa, e a pesquisa continua, e aí as músicas, elas vêm. Uma ação de extensão da pesquisa, né? É, como se fosse uma extensão. E uma forma de tocar as pessoas, porque a academia é muito maçante. Não tem quem aguente mais. Eu não aguento. Eu, Tori, não consigo mais colocar coisas em normas. Existe um limite muito complicado. A academia, por ser academia, ela tem um conhecimento e quer, de uma forma ou outra, massificar. Então, cabe a quem está pegando o conhecimento personalizar. É isso. E aí é um jeito de a gente alcançar esses públicos. Porque tem uma galera que foi tão educada a só ler as coisas que estão na BNT, que se eu tocar as músicas do Psicodelia, essa pessoa não vai entender. Mas se eu der o relatório do Psicodelia, essa pessoa vai entender tudo. Ao mesmo tempo que tem gente que trabalha com sentir. E aí vai no show e fala, entendi tudo que falou. Mas se eu desse o relatório, a pessoa ia ficar, cestilha, não entendi. Então, é essa forma de conseguir chegar em todo mundo de uma maneira que funcione. Eu sempre vou voltar para isso, a entrevista vai toda sobre isso, sobre uma educação que funcione, resgatando o que já tem dentro das pessoas. Sabe? Então, educar com música, realmente isso, trazer esse som que já existe dentro de você e por algum motivo se apagou, mas que é seu, é ancestral, é uma parada sua, é uma parada da sua mãe, é uma parada da sua avó, é uma parada que todo mundo já escutou, mas que não lembra, que não traz para o consciente. Então eu acho que se eu pudesse resumir a minha missão na Terra, é trazer a ancestralidade para o consciente das pessoas, independente de qual seja. E aí, estando inserida no cenário que eu tô, a minha ancestralidade é indígena e retirante sertanejo. E tem muita gente que tem esse mesmo cenário que eu. E aí o Psicodelia tem mostrado muito isso. Os meus estudantes, eles sempre falavam muito sobre isso, assim, do jeito... Tia, a senhora faz de um jeito que eu entendo, que parece que eu já sabia. Essa fala é muito importante. A senhora fala de um jeito que parece que eu já sabia. Mas é isso mesmo. A metodologia que tem que ser aplicada é falar de um jeito que pareça que já sabe. Porque é nosso. É nosso. É um autoconhecimento. É um autoconhecimento. Ai, nossa, psicologia total na sala de aula. Tem que até falar com o Lulinha pra ver se eles não colocam umas cadeiras dessa, porque, meu Deus do céu. Mas é isso. E há quem diga, né, que quando nos falávamos lá no Movimento de Saúde Mental, muita gente acha, ao lhe ver, que você tem cara de psicólogo. Nossa, acontece todo dia isso. Você é psicólogo, não? Você é. E aí as pessoas entram nessa. Você é sim. Só a minha opinião importa. Eu não sou psicóloga, gente. É porque quando a gente promove o autoconhecimento, eu acho que acaba fazendo com que o outro se conheça. Haja uma auto-identificação. Mas aí, por favor, conversar com amigo não é fazer terapia. Mesa de bar não é terapia. Psicologia é uma profissão muito séria. Sim. Procure um psicólogo, veja qual é a abordagem que você se encontra melhor. Vá ao movimento de saúde mental e se cuide. Por favor, não confundam as duas coisas. É verdade. Pelo amor de Deus. Tori, fale sobre a sua profissão de arte educadora. Isso é também uma coisa que veio da minha mãe. Minha mãe é Dona Cisa, um cheiro. Veio da aldeia, lá do Cariri, andando, ela, minha avó e tal. E aí chegam aqui e elas começam a fazer uns trabalhos comunitários. E aí eu já nasço vestida de anjo, coroação de Nossa Senhora, não tenho opção. E aí toda vida ela vem com essa de juntar as crianças para fazer algum tipo de arte, só para distrair, só para não perder. E aí hoje eu me vendo fazendo a mesma coisa profissionalmente. É muito massa. É muito emocionante, muito assim. Tomar consciência de que eu estou perpetuando uma história que me salvou. Sabe? Então, desde pequena, desde muito pequena, eu estive envolvida nesses movimentos de arte para salvar a vida. Né? A gente tem que pensar no território. Estava no Bom Jardim. E aí o que tinha para fazer era ser anjinho para ganhar depois um pedaço de bolo.
tinha pra fazer era fazer um tour em todas as capelas do Bom Jardim, pra depois comer uma coisinha maneira. Não, bolo. Né? E aí não deixava o menino na rua. Então, qualquer evento que desse pra juntar a galera pra fazer teatro, pra fazer música, manhã tava Alto de Natal, aí depois Reisado, aí em maio, Coroação, e aí depois qualquer coisa, Paixão de Cristo, tudo. O ano todo tinha uma data legal. E uma pessoa analfabeta, que nunca foi no teatro na vida, que não sabia o que era um roteiro, mas fazia. E funcionava. E eu tenho como provar, tenho registros, tenho fotos, tenho uma geração de gente que, assim como eu, hoje não tá no tráfico, hoje não foi pro crime, porque estava fazendo arte com manhã. E aí, quando eu entro para ser arte educadora, eu não entro com essa formação acadêmica. Eu entro porque eu já estava inserida nisso, e aí eu só fui crescendo, e aí eu não estava mais no lugar de participar, eu estava no lugar de liderar. E aí é quase como se fosse um relatório saber, não sei se a gente pode se encaixar nisso, mas o que eu faço com arte educação, que é diferente de arte terapia, importante pontuar, vem desse lugar. Vem desse lugar da arte salvando uma ruma de criança favelada. Sempre. E aí é o que eu quero fazer hoje. Assim. Claro que expandindo para outros territórios, tenho saído, tenho atravessado a ponte, tenho falado mais sobre isso, né? Mas vem desse lugar. E aí eu preciso honrar esse lugar. E onde que vem tudo isso? Tori, eu vejo que você está com o livro nas mãos. Fale sobre o livro. Pronto, esse livro, mesma história sempre. Nossa, eu tô falando do mesmo assunto há muito tempo. Esse livro aqui é uma produção coletiva que eu fiz em parceria com o Marcos Ussá, que é um escritor lá do Bom Jardim. E aí o Marcos, ele começou com um movimento pequeno, que era, o nome foi um Instagram, o nome Periferia que Lê. E aí ele usava para divulgar quando tinha livros naquelas geladeiras ou em aqueles pontos de leitura espalhados na cidade e tal. E aí a coisa começou a crescer, vira quase um clube do livro. E aí a gente começa a perceber um monte de gente que escrevia falando sobre isso. E a gente escreve um projeto para lançar um livro com essas pessoas. Então a galera que era do Periferia que Lê vira a Periferia que Escreve. Olha. Isso é um compilado de contos, poemas, cordéis, crônicas de escritores do Grande Bom Jardim. Esse livro está disponível online na Amazon, esse aqui físico, infelizmente. não tem mais, não vai estar tendo, meninas. Depois a gente pode fazer na descrição todos os dados do livro para quem quiser. Sim, vamos deixar na descrição. A gente pode deixar na descrição do vídeo para que todos possam adquirir. Sim, e aí esse livro é a coisa mais preciosa que eu tenho na minha casa hoje, é esse livro. Porque é literalmente tudo que eu acredito resumido num lugar. É a potência da criação artística da periferia. É o que me move, é o que eu quero perpetuar, é o que eu quero valorizar, é o que eu quero espalhar, né? E aí eu quero que comece a parar o discurso do mais... Sério que tem isso no Bom Jardim? Porque não é só violência, não é só tipo tiro, não é só... Eu não tô ocupando esses lugares para provar nada. Tô ocupando esses lugares para só mostrar o que é que existe de verdade. E o que é que existe também, e o que é que existe para além. Então, eu acho que é isso. Então, por favor, adquiram Periferia, então, no Periferia Escreve, o link estará aqui. Eu acho que eu vou comprar um. Depois eu vou atrás da marca. Um bom patrocínio seria bom, né? Só pelo merchandising, né? Meu Deus. E aí tem também algumas outras produções. Tem o Cordel, do Psicodelia Nordestina, que é um resuminho da pesquisa, né? Eu, ao invés de entregar só os relatórios, a gente fez também um cordel, resumindo toda a pesquisa. Transformei todo mundo em personagens e aí esse cordel existe, também tá aí. Tori, nós temos quase um pouco de tempo para terminar a entrevista, mas fale um pouco sobre o assunto que você quiser, porque eu sei que tem muito assunto. Misericórdia. A gente tem vários assuntos para falar. Eu não sei por onde começar, mas o que a gente poderia falar mais sobre o que a gente pensou? Eu acho que se eu puder deixar um recado para as pessoas começarem a praticar esse exercício de resgate mesmo, é conversar, assim. Eu vejo muitas famílias e muitos círculos sociais que não conversam entre si, ou sobre sobre um assunto que não seja um assunto terceiro, sabe? Que não conversam sobre experiências passadas. Acho que é importante a gente sentar mais em roda, tirar mais a chinela e aí começar a ver o que funcionou pro outro, a ver o que
o que é bonito no outro, sabe? Para além do que tá na rede social. E aí a gente vai... Quando começa nessa sementinha, não parece nada, mas quando você vê, você tá num lugar muito longe que você nunca se permitiu acessar. Então, eu acho que para esse resgate é importante que você converse com sua avó, converse com sua vizinha, converse com seu amigo, pergunte pro seu amigo sobre a avó dele, o que é que a avó dele fazia, o que é que a mãe dele fazia. A gente vai chegando nos lugares assim que não precisa estar o tempo todo se preocupando com o futuro, com o Enem, né? Não precisa. Não precisa. É bom, mas não precisa estar o tempo todo nesse assunto. Eu acho que a gente pode conversar sobre outros assuntos, a gente pode resgatar outras coisas. E a partir desse resgate, a gente vai reconstruindo e construindo novos caminhos que talvez sejam até mais confortáveis. Pensar nesse concurso de uma forma diferente. Descobrir outro jeito que você gosta de estudar. Eu estudei para o Enem com música, eu fazia paródia, porque era o que me fazia não enlouquecer. Como é que você gosta de estudar? É desse jeito mesmo? Fazendo mapa mental? Tem certeza? Que tal cordel? Que tal música? Que tal cordel? Sabe? Que vai por outro lugar. Não vai nesse lugar. Vai por outro lugar. Descubra o seu caminho na sua... Descubra o seu caminho. Ai, que clichê. Mas é isso. Vamos ter fé. E fé, né? E fé. Não a fé católica. Fé. Você pode ter fé em qualquer coisa. Geralmente, o que talvez, assim, o que possa se falar é que se tem conversado muito, assim, as famílias quebraram essas conversas, né? Querer conhecer como é que foi a vida da avó, do vô, as dificuldades, de onde vieram, o que passaram, os conhecimentos que eles possuem, né? Valorizar, tentar entender como é que eu cheguei até aqui, né? Você, adolescente, que está no auge da rebeldia, dizendo alienação, não sei o quê, pergunta para sua avó por que é tão importante a fé? Por que ela se apegou tanto nisso? Isso foi uma coisa que a gente descobriu no Psicodelia, assim. Do tanto que a fé segurou essa galera sertaneja. Do tanto que ter onde colocar algumas culpas e ter onde colocar algumas esperanças segurou essa galera pra gente estar vivo hoje. Então calma um pouquinho, pergunta. Vai ser massa essa pergunta. Vamos conversar e se entender mais. Vamos conversar e se entender mais. A gente fala tanto sobre incluir todo mundo e querer ser acolhido. Você tá acolhendo essas pessoas? Sabe? Verdade. É muito difícil, tá? É um exercício péssimo, muito doído. Mas vale a pena ser feito. Bom, é bom. No final, a semente é boa. No final a semente é boa. Acho que a gente pode mudar umas coisinhas aí. Vai ser massa no final das contas. Pessoal, eu acredito que o tempo ele deveria se estender mais, mas o tempo das entrevistas ele tem uma limitação. Ficaria muito feliz se tivesse mais tempo. Quem sabe vai ter a entrevista 2, né? Continuação. Novos projetos, novas ações, quem sabe a gente não vem aqui promover também. Eu agradeço, né, a Tório, esse momento da gente compartilhar aqui os conhecimentos e saberes ancestrais. Agradeço novamente também ao pessoal do CREAD, e aqui eu vou falar na pessoa da Kézia e de todos que nos ajudam aqui, da pessoa do Painho, em ter esse momento da série Educação e Inclusão, né? Eu acho que é importante a gente saber trabalhar esses conhecimentos de como incluir, né? Como saber incluir, o que não deveria, não precisar incluir, né? Mas a gente tenta. E até a nossa próxima entrevista, né? O nosso próximo entrevistado. Mas antes eu queria deixar aqui as palavras finais do Tório para agradecer a quem você quiser e passar uma mensagem. Queria agradecer ao convite. Primeiro, é sempre bom ter um espaço para falar um pouco mais sobre isso, né? De sair também da bolha, da rodinha. Sim. É muito importante que outras pessoas saibam. Então, estou muito feliz e muito honrada de ter sido chamada aqui. Acho que se tiver uma pessoa que foi tocada ou que precisava desse insight de alguma coisa que eu falei, eu já sou muito feliz por isso. E vamos juntos, gente. Vamos juntos. A gente não sabe para onde a gente está indo direito, mas a gente tem que se unir mais, olhar mais. E vai ficar tudo bem, no final das contas. Tudo é um processo. Verdade. Então, agradeço a todos e até a nossa próxima entrevista. Um abraço.